Bom dia, que a graça do Senhor esteja conosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. 1 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não mais sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos sem vocês, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês? Por toda a alegria em que nos regozijemos por causa de vocês diante do nosso Deus. Ora, noite e dia, no máximo de empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. Obrigado, Deus, por podermos adorar o Teu santo nome nessa hora, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre sobre os nossos corações, com poder e com graça, que o Senhor fale de forma profunda sobre nós, ó Pai, nos exortando, nos encorajando e nos transformando pelo poder do Evangelho do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, me usa como Teu instrumento, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações em 1 Tessalonicenses. Já falamos sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2, hoje chegamos no capítulo 3. Essa carta é uma carta muito interessante, porque Paulo foi até a cidade de Tessalônica, pregou ali por algumas semanas e logo teve que sair fugido de lá por causa da perseguição. O reboliço cultural foi tão grande, o reboliço social foi tão grande por causa da pregação do Evangelho, que as pessoas quiseram matar Paulo. Então Paulo fugiu para Bereia, uma cidade a 160 quilômetros de distância, e de lá fez-se uma comitiva em Tessalônica para ir atrás de Paulo para matar aquele homem, tanto que era a raiva do que ele tinha feito ali naquela cidade. E aí ele teve que fugir mais uma vez, agora para Atenas, uma cidade mais distante. E aí ele encaminha então agora essa carta, diante de notícias que ele recebeu de Timóteo. Agora a gente sabe dessa informação porque ela está aqui no capítulo 3. No capítulo 1 nós vimos que Paulo louva a Deus, porque ele percebeu e ele viu e ele recebeu a notícia de Timóteo, de que aquela igreja de fato havia se convertido, de fato estava sendo testemunha viva do Evangelho, de fato estava vivendo um processo transformador do Evangelho de Jesus. E no capítulo 2 nós vemos como isso se desembocou numa realidade de ser igreja de Jesus. E agora no capítulo 3 Paulo vai falar sobre a perseguição a respeito do Evangelho. Talvez essa seja uma resposta, aliás, uma pergunta que estava presente naquela igreja. Bom, por que afinal de contas há tanta perseguição por causa desse Evangelho? Por que afinal de contas as pessoas odeiam tanto esse Evangelho? E você vai lembrar que na semana passada eu disse que poderia passar na cabeça de alguém que Paulo era ou um dos sofistas ou um dos religiosos que passavam pelas cidades falando a respeito de algumas coisas, com o único objetivo de arrecadar dinheiro, de ter dinheiro daquela cidade, e ali eles ficavam por pouco tempo e iam embora.
E Paulo vai mostrar que não, que o evangelho não é assim. O evangelho é uma realidade que entrega e não que toma. Bom, eu fico pensando que esse tema ele é muito real para nós. Nós estamos vivendo em tempos em que o evangelho passa por um período de forte perseguição. Forte perseguição. Eu não sei dizer se essa vai ser a última, porque ele já passou por perseguição ainda mais forte do que está passando agora. A gente sempre tem uma tendência de olhar para a nossa história como se fosse a última vez que isso vai acontecer no planeta Terra. E não é, longe disso. Já aconteceram coisas muito piores do que nós estamos vivendo, e eu acho que os próximos anos serão ainda muito piores do que o que nós estamos vivendo. Nós ainda, na nossa realidade cultural, Brasil, sociedade, cidade de Anápolis, nós estamos falando de uma perseguição que ela está deixando de ser velada para se tornar pública. Mas ela ainda não é um negócio assim de que a gente não pode se reunir como igreja, de que a gente não pode estar junto, de que a gente não pode ter Bíblia em casa, de que a gente não pode ter reunião de oração nas nossas casas, de que a gente não pode... Eu acho que vai chegar esse período aí. A questão é, quando essa perseguição se tornar mais intensa, quando essa perseguição se tornar mais real, quando essa perseguição abalar de forma mais significativa o nosso dia a dia, como é que nós reagimos a essa realidade? Talvez uma mentalidade que possa surgir, ou uma ideia que possa surgir, é que agora nós vamos virar os guerrilheiros de Jesus. Então nós vamos tornar-se um grupo armado, nós vamos tornar um grupo que vai defender o nome de Cristo, e que agora quem falar mal de Jesus a gente metralha. Bom, essa não é uma hipótese baseada no Evangelho. Se fizer um corte disso aqui no YouTube, eu estou lascado, né? Já pensou? Pensei nisso agora que eu falei. Ou talvez você vai pensar assim, não, então a nossa realidade é uma realidade de vamos orar para que Jesus venha logo, e aí a gente não passe mais por esse período de perseguição. Ou talvez você ainda ouviu falar em algum lugar que crente não passa por perseguição, então que quando essa perseguição surgir, nós vamos ser arrebatados. Gente, não faz nem sentido. Pensa comigo. Se vai ter perseguição contra o Evangelho e o povo de Deus não vai estar aqui, a perseguição é contra quem? Não faz nem sentido. Se tem perseguição, é porque precisa ter o povo de Deus. Então, sinto muito, mas essa história de ser arrebatado e não passar pela perseguição, isso é conversa fiada. Não faz nem sentido, como eu disse aqui agora. Mas enfim, vamos tentar responder o que seria esse processo. A primeira coisa que Paulo vai tentar trazer para nós é uma compreensão clara de que existe a realidade da perseguição ao Evangelho de Jesus. Ele diz assim: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Se a gente voltar ao finzinho do capítulo 2, eu mencionei semana passada que Paulo vai descrever de forma mais intensa esse processo de perseguição e de como essa igreja de Tessalônica reagiu bem diante dessa perseguição. Ou seja, eles não abandonaram a fé, eles não deixaram de ser testemunho de Jesus, eles não deixaram de proclamar a realidade do Evangelho, eles não deixaram de viver as transformações que o Evangelho provocou na vida deles. Agora, por outro lado, quem está sendo perseguido, como é que a gente reage diante disso? A primeira coisa que eu peço perceber aqui é que se nós compreendemos que existe uma perseguição a respeito do Evangelho, eu não vivo um processo de vitimismo. Eu não vivo um processo de vitimismo. Paulo podia ter falado assim: gente, nós estamos sofrendo mais do que vocês. Percebam que há comitivas pulando de cidade em cidade a fim de nos matar. Então, por favor, orem por nós, nós estamos desesperados, nós estamos aqui todos, Não, preste atenção no que Paulo fez. Nós estávamos tão ansiosos de ter notícia de vocês, nós queríamos saber de vocês com tanta pressa, que achamos por bem ficar sozinhos. Nós já achamos por bem nos enfraquecer, para enviar o nosso irmão Timóteo, nosso companheiro mais jovem, aquele que tem mais energia. Nós decidimos então ficar sozinhos, para enviar o nosso irmão Timóteo. Para quê? Para fortalecer e animar a fé de vocês. Preste atenção. Quando eu compreendo a realidade de quem eu sou no Evangelho,
quando a perseguição vem, eu não me preocupo comigo mesmo, mas eu me preocupo com os mais fracos, com os mais frágeis. Eu não valorizo a dor que eu estou sofrendo, mas eu tento amenizar a dor que o outro está sofrendo. E eu fico pensando, gente, quando a perseguição vier vai ser bom demais. Você não tem ideia, vai ser top demais. Gente que falou assim, eu amo Jesus. Gente falou que nem Pedro. Não, Jesus, nós estamos aqui, para o que deve é. Você não era aquele cara que estava caminhando comigo? Quem? Jesus? Não, nunca ouvi falar. Não sei quem é. Esse povo é tudo fascista. Esse povo é radical, esse povo é doido. Nos discursos de hoje seria, né? A gente ainda vai usar essa linguagem. Esse povo não compreende os tempos em que nós vivemos, a modernidade que nós estamos, o progressismo que a sociedade está vivendo. Porque os evangélicos são conhecidos assim, como retrógrados, como aqueles que atrasam o desenvolvimento da sociedade. Mas se eu compreendo a realidade do evangelho, o que eu faço? Eu me preocupo com o mais frágil. Quem precisa mais? Está doendo em mim, é ruim ficar sozinho, mas a gente percebeu que vocês são uma igreja nova. Nós passamos por pouco tempo aí com vocês, Paulo falando. Então agora, nós mais do que depressa, quanto a gente conseguiu ir antes, a gente enviou Timóteo para que animasse o coração de vocês, para que fortalecesse o coração de vocês, para que vocês não caíssem da fé, para que vocês não ficassem com dúvidas a respeito daquilo que nós pregamos a vocês. Quando eu compreendo a realidade da perseguição, eu percebo que as coisas não estão girando em torno de mim, mas estão girando em torno do Evangelho. Porque uma coisa que eu acho legal aqui é que Paulo não leva para o lado pessoal. O povo queria matar Paulo, Timóteo não tinha tanto problema, mas Paulo não enfatiza essa realidade. Porque eu sou o mais perseguido entre vocês, porque eu sou aquele que mais sofre entre vocês, porque eu sou... Não, Paulo não fala nada disso, não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para isso. Se eu compreendo a realidade do Evangelho, eu compreendo que o mundo não gira em torno de mim, mas eu faço parte de um povo, eu faço parte de uma realidade que está no contrafluxo desse mundo. E por isso haverá perseguição, por isso haverá dor, por isso haverá tantas coisas que nós estamos experimentando nos dias de hoje. Mas o texto continua, ele diz assim, olha só: como que a gente se prepara para a perseguição? Terceiro, a fim de que ninguém se inquiete, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predíssemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Gente, esse negócio de passar por perseguição, por aflição, por tribulação, por causa do Evangelho de Jesus, não é novidade. O pouco tempo que estivemos entre vocês, nós já predíssemos, nós já tínhamos falado, nós já tínhamos alertado vocês. Nós passaremos por perseguições, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por aflições. Vocês já sabiam disso e de fato aconteceu. Eu fico pensando que raios de evangelho é esse que nós estamos ouvindo, que afinal de contas, todo mundo que vive a realidade do evangelho vive uma realidade de felicidade eterna aqui e agora. Porque essas são as promessas que nós ouvimos por aí de alguns pregadores. O evangelho, se você caminhar com Jesus, você não vai ter tristeza, você não vai ter doença, você não vai passar por dificuldade financeira, a sua família vai ser só a paz. Ler a Bíblia errada, só pode. Porque Paulo, quando pregava isso aqui, é importante a gente perceber isso. Paulo chegou em Tessalônica, ele sabia que ia ter perseguição, literalmente, o que ia acontecer lá? Não sabia. Mas o que ele sabia? Ele sabia que aquele valor do Evangelho é o valor do contrafluxo da lógica da sociedade. Então, por causa disso, era natural que houvesse algum tipo de perseguição. Era natural.
Então por isso fazia parte da pregação de Paulo. É isso que eu quero que você preste atenção aqui. Fazia parte dos primeiros ensinamentos de Paulo. Pessoal, deixa eu te explicar um negócio aqui. Você quer seguir Jesus? Então prepara o lombo, porque vai vir chicotada aí. Você quer seguir Jesus? Então se prepara, porque haverá algum nível de perseguição. Você quer seguir a Jesus? Se prepara, porque terão aflições por causa dele, por causa do evangelho dele. E está tudo certo. Está tudo certo. Se nós temos essa consciência, nós estamos preparados para as aflições que vão vir. Agora nós somos tão frágeis na nossa fé, e aí eu falo nós, não mosaico aqui, não você exatamente que está aqui, mas eu estou falando aqueles que se denominam povo de Deus, os evangélicos de forma geral, que quando tem algum tipo de perseguição, que quando tem algum tipo de tribulação por causa do evangelho, o que a gente faz? Desespera. Desespera. Vamos ter que fazer alguma coisa para inventar esse negócio aí. Você não entendeu ainda, meu amigo. Ser humano, redimido por Cristo, vivendo o valor do evangelho, é igual a perseguição social. Essa é a forma. Ah, eu não quero isso para mim, não. Eu quero aquele outro tal do evangelho, que me falaram que eu ia ficar rico, que eu ia ficar feliz o resto da vida, que eu ia ficar rindo assim o tempo inteiro. Se eu caísse uma lágrima assim, vem um anjo e enxuga. Eu quero é esse evangelho. Então, esse não é evangelho. Esse não é. Esse é um discurso. Isso é uma fake news. Isso é uma religiosidade falsa. Isso é a sedução de Satanás para alcançar o seu coração. Não importa como ele se apresente. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é consciência. Pessoal, vai ter perseguição. Então não é novidade para nós. Você que está aqui agora, você tem que estar consciente desse negócio aqui. Puxa, eu vim no dia errado na igreja, ó. Pois é. Eu queria vir naquele outro dia, que tinha um negócio assim mais legal. Esse aqui não é tão bom, não. Esse assunto não está me agradando. Bom, mas é isso aí. É bom que você fique preparado. Haverá perseguição. Ela está acontecendo de forma sorrateira agora, e haverá uma intensificação nesse processo. Pode ter certeza absoluta disso. Mas o texto continua, e ele diz assim: qual é a resposta que nós damos? Como que o evangelho nos impulsiona? Verso 5: por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo as boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está valorizando as pequenas alegrias que existem naquele momento de forte perseguição. Porque aqui, meu irmão, a discussão não era sobre um valor ideológico, a discussão aqui não era no Twitter, a discussão aqui não era no Instagram, a discussão aqui era de uma comitiva armada querendo matar aquele homem. E ele pensou: gente, nós nos saímos lá de Tessalônica, não deu tempo de falar sobre tudo, e agora como é que esse povo ficou lá? A ansiedade, a preocupação de Paulo o tempo inteiro era como é que essa igreja ficou lá, gente, nesse contexto todo. Eles devem estar sendo perseguidos, alguém deve estar sendo morto lá também, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí Paulo, mais do que depressa, quando foi possível, enviou Timóteo, e Timóteo trouxe a notícia. Olha a notícia: Paulo, você não vai acreditar, aquela igreja é top demais. Paulo, eles estão pregando o evangelho de forma tão intensa que está saindo da cidade de Tessalônica, está alcançando a região da Caia, a região da Macedônia. Paulo está reverberando o testemunho deles para além da cidade que eles estão.
E Paulo, meu Deus, é mesmo. Eu fico imaginando Paulo, Silas, Timóteo conversando ali, Timóteo voltando, animado, esbaforido, doido para contar logo. Paulo, aquela igreja. E aí Paulo diz assim: e nós ficamos animados. Essa palavra animados aqui é eufóricos. Eu fico imaginando Paulo assim: sério, Timóteo, fala mais. E Timóteo falando, e Paulo ali: nossa, meu Deus, tão pouco tempo, eles já compreenderam isso tudo, já viveram isso tudo. Passei 2 anos naquela cidade de Corinto, ninguém entendeu nada. Tessalônica, poucas semanas, eles já estão desse jeito, que coisa top. Eu fico imaginando que é possível que isso encorajou, foi o coração de Paulo. Quando muitas vezes nós somos encorajados como igreja pelo testemunho de irmãos que são impactados pelo poder do Evangelho e vivem a realidade desse poder. Aquele irmão, sério, aquele casamento foi restaurado, meu Deus, que maravilha! Aquela pessoa saiu das drogas, nossa, que coisa maravilhosa! Eu não acredito, o fulano converteu, nunca que eu imaginava. É mais ou menos isso que Paulo está recebendo como notícia da igreja de Tessalônica por meio de Timóteo. E Paulo ali é eufórico, animado, cheio de felicidade. Porque nós precisamos valorizar aquilo que o Evangelho continua fazendo, mesmo em tempos de perseguição. Perseguição ao Evangelho não significa desespero. Porque o Evangelho continua atuando, transformando, curando, livrando, abençoando, restaurando, mesmo em tempos de perseguição. Mas quando eu olho só o desespero, quando eu olho só a perseguição, eu não consigo valorizar isso aqui. A sensação que eu tenho é que Deus nos abandonou. Deus deixou a gente aqui para sofrer. Eu não consigo ver mais a mão do Senhor, gente sendo curada, gente convertendo, restauração de casamento, gente, não consigo ver a mão de Deus. Meu Deus, você está cego. Agora mesmo, nós estávamos há 2 semanas atrás no Acamupa. Gente, que coisa maravilhosa que a gente viveu ali. 200 jovens, mais ou menos. Na última noite eu fiz um apelo, eu falei assim: olha, se você não vem para seguir a Jesus de verdade, de coração, se isso não é real para você, eu não quero que você venha aqui. O apelo foi desse jeito. Mas se você quer, então vem. Veio todo mundo. Pastor, mas você acha que todo mundo ali converteu de verdade? Não sei. Eu quero acreditar que sim. Mas o que eu vi lá foi real. Jovens se abraçando, chorando um com o outro, orando um com o outro, vivendo o poder do Espírito Santo sendo ministrado no coração daqueles jovens. Aquilo era real. Eu sei que quando eles voltaram para casa, desafios voltaram a ser vividos. Mas eles viveram uma experiência real do toque do Espírito Santo ali. E isso é Deus mostrando para mim: eu estou presente. Mostrando para mim, que eu quero dizer, mostrando para a igreja dele. Assim como Deus está mostrando para você diversas feitas, diversos momentos, como Ele está presente. Pode ser uma coisa singela, pode ser uma porta pequena, pode ser uma coisa simples, mas que você consegue discernir: poxa vida, é Deus atuando. A resposta que nós damos então à perseguição não é uma resposta de desespero, mas é uma resposta de alegria diante do poder de Deus que é manifestado mesmo em tempos de perseguição. Sim, irmãos, ficamos animados e a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Nossa alma agora descansa. A gente pode continuar vivendo, a gente pode continuar dando passo, porque estávamos angustiados em saber notícias sobre vocês, em saber o que vocês estavam vivendo como reflexo da pregação do Evangelho. E agora que a gente recebeu as notícias, que são as melhores possíveis, o que a gente tem é animação e força para continuar pregando e proclamando a verdade do Evangelho. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo aqui.
O que eu estou dizendo para você é o seguinte: nós estamos vivendo um iniciozinho de perseguição. Um iniciozinho. Daqui 10 anos, se essa mensagem estiver no YouTube, eu acho que não vai estar, porque até lá vai ser proibido tudo. Mas se você lembrar, você vai dizer assim: rapaz, aquele pastor falou mesmo aquele trem lá. Isso aqui não é ato profético, não é profecia. Isso aqui é fluxo normal. É o que está acontecendo normal. Isso aqui você não precisa ser vidente, não precisa ter uma revelação especial para ver nada disso aqui, não. É só você ligar a televisão, é só você andar na rua, é só você ver os valores que estão sendo impostos sobre nós como valores sociais. Daqui 10 anos, a gente vai falar que é crente assim: sou crente, crente. Crente. É isso. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida sobre isso. E aí, como é que nós vamos responder isso? Desespero, meu Deus do céu, para onde que corre, para onde que vai? Não, primeiro que eu já sei, eu já estou sabendo, a Bíblia falou isso desde o início. Segundo, que o Espírito Santo continua atuando. Eu estou vendo, gente continua sendo transformada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então isso anima meu coração, fortalece meu coração, e eu continuo a caminhada. Mas uma outra resposta que Paulo nos ensina é a oração. Olha só, Paulo faz uma pergunta que é dessas perguntas retóricas. Ele diz assim: pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, porque por toda alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Ele está dizendo assim: gente, não tem nem resposta para isso. O nosso coração está tão alegre, nós estamos tão felizes, nós estamos tão animados, nós estamos tão... Meu Deus, isso aqui é maravilhoso demais. Eu não sei nem como é que eu oro ao Senhor, eu não sei nem como é que eu agradeço ao Senhor, eu não sei nem que tipo de oração que eu faço, de tão feliz que eu estou por causa do Evangelho que verdadeiramente transformou o coração de vocês. E aí tem gente que está com dúvida se caminha com Deus porque está calor demais. É um exagero isso aqui, tá? Eu estou falando assim, coisas pequenas. Eu não sei. Sabe o que é? Não. Vai ser bom que quando a perseguição vier, os primeiros que saem rapando é esses aí. Que aí vai ficar só quem quer mesmo. Quem não quiser vai mudar de time rapidinho. Agora Paulo, vocês estão entendendo o momento aqui, gente? Vocês estão entendendo que Paulo está sendo perseguido, que ele está viajando, que ele é um fugitivo, e ele recebe notícia, como é que ele está? Eu sou um fugitivo, gente, ora por mim, eu não estou aguentando mais não, está faltando força, sabe, eu estou tão desanimado. É esse tipo de coisa que Paulo está dizendo aqui. Gente, eu estou tão feliz. Eu fico imaginando que Paulo podia ter acrescentado assim: eu nem imaginava que você já está tão bom desse jeito. eu não sei nem como é que eu oro ao Senhor, de tanta felicidade, de tanta alegria que eu estou tendo. Eu estou impressionado com o poder do Espírito Santo. É quase isso que ele está falando. Tão poucas semanas, e vocês estão experimentando o Evangelho de Jesus de forma tão intensa assim. Que coisa maravilhosa! E aí ele continua: oramos noite e dia, com o máximo de empenho. Essa palavra aqui no original, ela tem uma ideia de um esforço total. Gente, nós estamos orando por vocês, nós estamos entregando a nossa alma por vocês, a nossa capacidade física por vocês, porque nós queremos vê-los novamente. É o que ele diz: oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir ainda o que falta à fé que vocês têm. Eu estou agora mais ansioso ainda para estar no meio de vocês. Eu sei que tem coisas ainda a serem ensinadas, eu sei que há passos que vocês ainda precisam ser dados, eu sei que vocês ainda podem crescer ainda mais na fé. E eu tenho orado a Deus de dia e de noite: Senhor, me dê condições de estar no meio desse povo. Sabe qual que é o pior? Ele não teve essa condição. Paulo não voltou lá. É por isso que ele vai escrever a segunda carta. Ele não deu tempo.
Não teve essas condições que ele queria. Ele estava tão animado, mas a sensação que a gente vê quando a gente vai lendo o livro de Atos, o desenvolvimento da caminhada de Paulo, as viagens que ele fazia, é que Tessalônica não precisava não. A cartinha já estava bom, já estava sossegada, porque o poder do Espírito Santo já estava atuando no meio do coração daquelas pessoas. Então não precisava do grande apóstolo ir lá para ensinar qualquer coisa que fosse. O que precisava é só que ele trouxesse algum nível de instrução sobre algumas coisas que ele deixou de dar. Mas em relação a viver e testemunhar o Evangelho de Jesus, basta o Espírito Santo de Deus. Basta o Espírito Santo de Deus. É por isso que quando você terceiriza a sua fé, você só perde, você nunca ganha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber mais sobre Deus, eu quero aprender mais sobre Deus. Existem bons livros, existem bons pregadores, existem boas ferramentas. Mas se você não tiver contato direto com Ele, adianta não, amigão. Adianta não, você vive pelo pensamento do outro. Você precisa, se você não pegar a sua Bíblia e ler, falar assim: Senhor, abre os meus olhos, me dá entendimento, impacta o meu coração, como o Senhor impactou a igreja de Tessalônica. Aí você vive, não, eu vivo segundo fulano de tal. Fulano de tal não é bom, pastor? Bom, mas é homem, é falho, erra. Não, pastor, eu ouço o senhor. Vixe, você está lascado. Minha esperança é que as pregações aqui realizadas possam de fato te ajudar, mas não para você caminhar escorado em mim, para você caminhar apoiado na palavra de Deus, no próprio Deus. Porque eu sou falho, meu irmão. Eu sou falho. Eu vivo segundo a igreja tal. Chega lá, você vai apresentar a carteirinha, o anjão vai falar: então, deixa eu te explicar. Esse trem de denominação foi um trem que vocês mesmo criaram lá. Não sei, não foi nós não. Então essa carteirinha e nada aqui é a mesma coisa. Não, mas eu até comprei um terreno aqui, parcelei em 240 vezes. Terreno é mais lá embaixo, amigão, não era bem aqui. Terreno era outro lugar. Esse negócio de terreno é a concorrência que vende, a gente não vende isso não. Nós oramos em meio à perseguição, nós nos alegramos em meio à perseguição, e nós desejamos o crescimento em meio à perseguição. Olha só como o texto finaliza: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Essa é a oração, essa é a ansiedade maior de Paulo. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para os outros e para com todos. Isso aqui é fantástico. Olha, eu oro para que vocês amem-se mais e mais e mais como igreja. Mas não só isso, mas que vocês também amem aos outros, os que estão fora do gueto, fora da comunidade, fora da realidade religiosa que vocês estão inseridos. Uai, Paulo, mas aí você bacalhou com a gente, né? Você quer que a gente ame esse povo que está perseguindo a gente? Você quer que a gente ame essa cidade que está rejeitando a gente? Aí não, Paulo, aí é muito para nós. Alguém poderia falar isso, mas o que Paulo está dizendo? A mesma coisa que Jesus disse, quando ele diz assim: vocês amarem uns aos outros é fácil, isso aí é tranquilo, mas o mandamento é: ame os seus inimigos. Aí eu quero ver se o evangelho realmente fez diferença. Não, pastor, negócio de inimigo aí não rola para mim não. Inimigo tem que ir para o inferno mesmo. Inimigo, eu quero ver ele morrendo devagarzinho assim, ó. Percebeu que o amor de Deus transborda tanto em nós, ele emerge, ele nos enche de forma tão absoluta, que transborda, ultrapassa a gente, de forma que o que a gente manifesta para quem está do nosso lado é amor. Pessoas que nós gostamos, pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós amamos por causa de vínculos que nós temos, mas pessoas que nós nunca vimos. Porque essa é a realidade de um evangelho verdadeiro. Meu irmão, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia,
As pessoas que estão à nossa volta, quando olham para nós, elas estão vendo esse amor ou o nosso ódio? Esse amor ou o nosso ódio? E eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Difícil. Difícil demais. Difícil demais. Mas Paulo sabia que esse era o mais difícil, por isso que ele está orando por isso. Por isso que ele está dizendo, olha que ele cresça o amor de vocês um para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, e na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha, que vocês possam transbordar esse amor, que vocês possam ser fortalecidos para viver uma vida de santidade, ou seja, uma conduta moral parecida com Cristo, e para que vocês possam ser percebidos como isentos de culpa. E aí ele está falando de um sentimento interno nosso mesmo, porque muitas vezes nós nos sentimos culpados, mas uma vez que fomos perdoados por Cristo Jesus, não há mais culpa sobre nós. O velho homem se passou, um novo homem se fez. Esse novo homem é redimido por Cristo, a sua sentença de culpa foi rasgada por Ele, e por isso nós podemos andar em santidade, sem culpa nenhuma, na presença de Deus. Na presença de Deus. Algumas aplicações para a gente aqui. Prepare-se para a perseguição. Isso aqui é uma coisa que você tem que estar esperto, isso aí. Ah, pastor, não vai ter não, vai, você tem exagero. Vai nessa para você ver. Prepare-se. Como cristãos devemos nos preparar para a possibilidade de perseguição e oposição por causa da nossa fé. Agora não confunde as coisas não, viu? Porque às vezes você é um troglodita no seu trabalho. Você é uma pessoa que trata todo mundo mal, e todo mundo te odeia, e aí você pensa que é porque você é crente. Não, é porque você é chato. É porque você é insuportável de conviver, é por causa disso. Então não confunde as coisas não. A perseguição ao Evangelho, não é a você não. Ela alcança você quando você é testemunha desse Evangelho. Agora só quando você é chato, não, aí a conta é sua mesmo, tá bom? Beleza? Enfrente as adversidades com fé. Diante de situações desafiadoras ou perseguição, a resposta não deve ser medo, mas fé. Fé porque Ele continua atuando em nós, fé porque Ele continua conosco, fé porque eu já sabia que isso ia acontecer, e fé porque eu estou aguardando a volta de Cristo. Então está tudo certo, para mim não tem nada de novo aqui. Cultive o amor ao próximo. O amor ao próximo deve ser uma marca do cristão, mesmo diante da perseguição, porque nem a perseguição deixa a gente amargo. Nem a perseguição deixa a gente amargo. A gente continua em paz, sereno, tranquilo, porque eu estou olhando para Jesus, sendo direcionado pela minha fé. Então o amor, ele continua sendo percebido mesmo diante da perseguição. Quarto, torne a oração sua primeira resposta. Em vez de viver a oração como último recurso, devemos torná-la a nossa primeira resposta em todas as situações. Ah, pastor, já tentei de tudo, agora é só Deus. Dá vontade de falar assim, agora nem Ele. Nem Ele mais, porque era para Ele ter a primeira resposta. Como último, Ele não está afim de agir mais não. Agora que você que se lasque para lá. Não, graças a Deus, Deus não faz isso. Deus atua, mesmo quando a gente o vê como última resposta. Mas aprenda. Veja Ele como primeira. Ore, fale com Ele. Coloque suas adversidades, seus medos, suas dúvidas. Eu não estou dizendo que você é alguém que está isento de medo, está isento de situações difíceis, está isento de sentimentos ruins. Não. Nós somos frágeis, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos pedir. É por isso que Paulo está dizendo assim, olha, que o amor de vocês transborde entre vocês e aos outros. Paulo sabia que poderia estar nascendo ódio no coração deles, sabia que poderia estar nascendo mágoa no coração deles, sabia que poderia estar nascendo algum tipo de reticência, algum tipo de situação que poderia prejudicar um convívio social. Então Paulo está orando por isso, porque ele sabe que isso é o mais difícil. Ele está colocando na dependência do Espírito Santo do Senhor em agir sobre a vida deles. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Senhor,
eu estou com reservas. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho insegurança. Senhor, eu não consigo amar. Vem com o teu Espírito Santo, molde o meu coração, transforma o meu coração, atua sobre mim. Precisa ser o Senhor, porque eu não tenho força para isso. Então ore como primeira resposta. Quinto, busque o crescimento espiritual em todas as circunstâncias. A perseguição e as provações não devem ser vistas apenas como adversidades, mas também como oportunidades para crescimento espiritual. Ela nos afina, aliás, nos refina. A perseguição serve para nos fortalecer. O período em que a igreja cristã mais cresceu foram períodos de perseguição. A igreja que mais cresce no mundo hoje é na China, um lugar onde não pode ser proclamado o Evangelho de Jesus. Aliás, os locais de maior perseguição são os locais que mais crescem o Evangelho de Jesus. Eles não podem se reunir, eles não podem ter a Bíblia em casa, eles não podem se declarar cristãos. E está tudo certo. E estão crescendo, desenvolvendo. Nossa hora vai chegar, graças a Deus. Sexto, tem gente que não está querendo não, né? Sexto, fortaleça a comunidade cristã. Paulo mostra a importância da comunidade cristã diante da perseguição. Sabe, valorize a igreja, valorize ser igreja, valorize estar numa comunidade. Não estou dizendo igreja institucional não, meu irmão. Esse prédio aqui, ó, quando começar a perseguição, provavelmente a gente não vai nem poder usar ele. Mas isso aí já acho que é mais tempo. Isso aí eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Mas está tudo certo. Nós vamos usar outras coisas. A estrutura não é o que nos define como igreja. O que nos define como igreja é a nossa conexão pelo Espírito Santo de Deus como povo de Deus. Nós vivemos isso agora há pouco tempo na pandemia. A gente ficou desesperado. Meu Deus, nós não vamos na igreja mais. Acabou a igreja. Que é isso, amigo? Tinha tempo nessa época aqui não. A igreja desenvolveu quase 400 anos antes de ter o primeiro templo. Templo não é o que nos define como igreja não. Nos ajuda em muitas coisas. Mas o que nos define como igreja é sermos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Por isso valorize ser povo de Deus. Uma última frase. Na jornada da fé, a perseguição é uma realidade esperada, mas com uma resposta de amor, uma vida de oração e um espírito de comunidade, ela se torna uma oportunidade para o crescimento espiritual e para a glória de Deus. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com uma música. E eu queria que você pensasse sobre isso aqui. Está tudo certo, meu irmão. Pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho por causa do Evangelho de Jesus. Porque eu estou tendo uma postura que não agrada as pessoas que estão acima de mim. Ô pastor, eu estou sendo pressionado a tomar algumas ações que eu sei que desagradam ao Senhor. E se eu fizer isso, eu vou ser prejudicado. Pastor, meu casamento não anda legal. Meu orgulho está sendo a minha resposta. Você, no caso, está perseguindo seu próprio casamento. A pergunta que a gente precisa fazer hoje é o seguinte, meu irmão: a quem nós vamos seguir? Nosso coração, os valores sociais ou a Jesus Cristo? Porque se você for seguir a Jesus, algumas vezes você vai perder. Status, você vai perder. Oportunidade de negócios, é possível que você perca. Amigos, é possível que você perca. É possível. Agora o que você ganhou, isso ninguém te tira. Que você é filho, que você é amado, que você é herdeiro, que você faz parte do povo, isso ninguém te tira. Isso ninguém rouba. Isso ninguém toma. Isso ninguém pega. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. A quem você vai seguir? A quem você vai seguir?
Vamos cantar e fazer dessa canção também a nossa oração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, entendendo, ó Deus, qual é a nossa situação. Obrigado pelo teu amor, pela tua salvação, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por nos fazer teus filhos. Obrigado por nos amar de forma incondicional. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos por nós derramadas. E obrigado pela perseguição, ó Deus. Obrigado porque isso revela quem somos. Somos teus filhos, caminhando no contrafluxo da realidade desse mundo. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, nos fortaleça diante das perseguições, as menores e as maiores, ó Pai. Pai, que o Senhor nos faça lembrar de quem nós somos, daquilo que nós já temos, das bênçãos sobre nós derramadas. Pai, nos faça lembrar, ó Deus, de que o Senhor é o nosso Deus e Pai, e que a nossa vitória está garantida. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, enxugue as nossas lágrimas. Sim, cura as nossas feridas, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor age em nós, por misericórdia, por graça, por demonstração da tua presença, da tua paternidade, do teu cuidado. Mas nós também, ó Pai, colocamos o nosso coração diante do Senhor, que se o Senhor não fizer nada disso, se o Senhor não nos curar, se
se o Senhor não enxugar as nossas lágrimas, se o Senhor não parar a perseguição, nós continuamos teus filhos, ó Deus. Nós somos completamente teus, não importa a circunstância. Nós nos colocamos como alguém que segue ao Senhor. Somos teus servos, ó Pai, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém.